Bom, eu vi que o vereador Antônio Donato já está na sala, e como combinado não é caro, eu passo a palavra para nossa vice-presidente, a Joélia, para colocá-lo, né, na sala que ele já está, mas na fala. Então, Joélia, chame o nosso convidado. Bom dia, companheiro Donato. É uma honra recebê-lo aqui na nossa reunião. Você não é companheiro, né? Você é mais que isso, você é um de nós. E não tenho nem palavras para agradecer em nossa trajetória todos os socorros que você nos prestou em momentos seríssimos, gravíssimos. Então, é uma parceria eterna. Eu não vou aqui ficar definindo. Sinta-se à vontade, juntamente aqui conosco, e vamos à frente. Bom dia. Obrigado, Joélia, Claudete, todos que nos acompanham aqui nessa reunião. Queria agradecer muito o convite. Você sabe que eu me sinto em casa aqui, em todas as atividades do CEDIM, nos congressos, nas reuniões de representantes, e a gente fica feliz de poder ter sido convidado e poder conversar um pouco com vocês. Enfim, o que pediram para mim é que eu fizesse rapidamente uma análise de conjuntura e um pouco da situação da prefeitura e a partir enfim, que desse base para que vocês pudessem organizar a luta de vocês. E eu procurei fazer uma estrutura um pouco nesse sentido aí, mas não tem como a gente fazer uma análise aqui da prefeitura sem discutir um pouco a situação nacional, a situação política, até a situação internacional, né, com a guerra na Ucrânia. Então, a gente está aqui nesse momento que querem decretar o fim da pandemia por decreto, né? Essa história de, bom, não precisa mais usar máscaras e, enfim, a gente tem muitas dúvidas disso, porque os casos na China, na Coreia, em outros países estão aumentando, mesmo que a tal da variante Ômicron, para quem está vacinado, possa gerar efeitos menos graves, mas, como disse o professor Miguel Nicoleles, esse vírus é um vírus para não se ter. Mesmo que você tenha tido e seja sintomático, é um vírus que não se conhece ainda. Os efeitos a longo prazo dele e as sequelas que ele pode deixar. E parece que deixa muitas sequelas. Então, a gente tem que continuar procurando se precaver, ainda mais quem está em ambientes coletivos, como os professores e as professoras, com crianças não vacinadas, de faixa etária menor que 5 anos. Então, eu acho que, sinceramente, é uma medida desesperada do Dória para tentar mostrar que, enfim, construir um discurso, já que sua candidatura naufraga, né, a presidência e seu candidato ao governo está lá embaixo nas pesquisas, eles ficam tentando criar fatos políticos positivos. É evidente que o uso da máscara é algo que não é a situação natural, normal, mas também não é nada que impeça a gente de circular e de conviver com outras pessoas, né? Então, queria dizer isso porque é o que prometeram para a gente, para o povo em geral, que com o fim da pandemia a gente ia ter a volta do emprego, da renda, do crescimento da economia. E, na verdade, o que a gente teve foi a volta da inflação, né? Não foi nada disso. E aí a inflação, de uma forma brutal, atingido os assalariados, principalmente, que consomem boa parte do seu salário com alimentação, com vestuário, com transporte, e, e, e muito além dos 10% que dizem que é a inflação média para todo mundo, né? Mas para os mais pobres e para os assalariados é uma inflação maior que 10%. Isso corrói o poder de compra.
E é evidente que isso não tem a ver só com a guerra ou com a pandemia. É evidente que tem algum tipo de desorganização das cadeias produtivas a nível mundial, com a pandemia, que gera alguma inflação. Mas no Brasil, as causas estão na política econômica do governo Bolsonaro, né? Que é uma política econômica de transferência de renda da maioria do povo para meia dúzia de bilionários, né? É disso que se trata. E quando você tem um dólar acima de R$ 5, como está já há bastante tempo, você tem muita gente ganhando. Tem a grande maioria perdendo, mas você tem gente ganhando. O agronegócio exportador está exportando em dólar, mas quando ele vende a carne aqui, ou vende o grão, vende o que ele produz no mercado interno, ele quer vender em dólar. Então, ele está pagando os produtos em dólar, com esse dólar alto, né, acima do que seria razoável. A gente tem a política de preços, de paridade de preços do petróleo internacional, que é a política absolutamente lesiva ao povo brasileiro, implantada desde o governo Temer e aprofundada agora no governo Bolsonaro. O que é isso? A Petrobras, ela tem ações na Bolsa, é uma empresa de capital aberto. Metade das ações é do governo brasileiro, a grosso modo, e a outra metade está na mão de acionistas, não só brasileiros, a maioria deles, inclusive, internacionais, porque é vendida na Bolsa de Nova York. E a Petrobras hoje trabalha para esses acionistas e não para o povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras, em 2021, teve um lucro de R$ 101 bilhões. E esse lucro foi distribuído entre os acionistas. Metade é o governo, e a outra metade são cerca de 10 mil acionistas importantes. Evidente, pode ter alguém que tem uma ação da Petrobras, um pouquinho de ação da Petrobras, mas os que têm muitas ações da Petrobras não passam de 10 mil acionistas, que são grandes capitalistas internacionais. Eles ficaram com a grande parte desse recurso. E a Petrobras produz petróleo no Brasil, produz com custo em real. Ela não refina todo o petróleo no Brasil, até porque eles pararam com as refinarias, quiseram vender refinaria, mas ela importa 25% da gasolina. Então, você não tem justificativa para todo a alta de preços internacional ser trazida para o país. Então, você tem um aumento de uma política de cobrar do povo brasileiro o preço em dólar. Só que a gente não produz o petróleo em dólar, a gente produz aqui no Brasil. A gente não é um país importador de petróleo. A gente, na verdade, tem autossuficiência em petróleo. A gente importa um pouco de petróleo, de gasolina refinada, né? Mas essa política é uma política de transferência de renda do povo brasileiro para, como eu disse, 10 mil investidores, grandes investidores internacionais. E o petróleo não é um problema só da gasolina ou do diesel, que a gente vai no posto de gasolina e encher o nosso tanque. Toda a cadeia produtiva é afetada, toda a cadeia de preços é afetada por essa situação do petróleo, porque a economia brasileira, toda a rede de transportes, de logística, é muito influenciada pelo transporte rodoviário, né? A gente tem uma rede de trens pequena, muito pequena para o tamanho do país, e então você gasta muito petróleo, muito diesel para transportar. Isso é incorporado no preço dos produtos, né? Então isso aumenta ainda mais a inflação e vai ter impacto também. Aqui em São Paulo se discute, o prefeito mesmo ontem estava falando que vai ser difícil segurar o preço do transporte público, e esses impactos todos vão piorar a condição de renda do povo, ou seja, o povo vai gastar mais ganhando a mesma coisa, porque também não tem reajuste salarial. A gente tem um complicador agora nessa situação, que é a guerra na Ucrânia, porque eu não vou entrar no mérito aqui, que é um assunto muito complicado, mas objetivamente para o Brasil,
a Rússia, a Ucrânia e outros países daquela região produzem fertilizantes. E o Brasil importa muitos fertilizantes, até porque eles fecharam várias fábricas de fertilizantes. O Brasil podia ser autossuficiente na produção de fertilizantes, mas eles, nessa política de acabar com a indústria nacional, a gente está importando fertilizantes. Isso vai ter um impacto também no aumento do preço dos fertilizantes. 40% dos fertilizantes são importados da Rússia, e isso vai impactar o preço dos alimentos. Sem falar no próprio preço do petróleo, que tende a subir, porque a Rússia é um importante produtor de petróleo. Então, você tem esse quadro todo. E por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando que a situação de inflação vai piorar muito. E já está ruim e vai piorar. E eu quero chegar aqui na política da Prefeitura de São Paulo, que não reajusta os salários e que não recompõe as perdas, que serão cada vez maiores. E a gente quer chegar nisso para discutir aqui a situação da Prefeitura e as necessidades da categoria e a possibilidade de conquistas mesmo, porque a gente vai mostrar aqui em São Paulo, contraditoriamente, a gente tem uma situação de muito dinheiro em caixa. É incrível, tem várias razões para isso, eu vou citar pelo menos 3. A primeira razão é que, com a pandemia, se esperava uma queda brutal da arrecadação, a arrecadação caiu menos do que se esperava. Os recursos que foram votados no Congresso Nacional para compensar os estados e municípios acabaram sendo vultosos e compensaram grandemente aqui as perdas, até superaram as perdas, então a prefeitura foi fazendo caixa. A inflação, num primeiro momento, evidentemente, melhora as contas da prefeitura, porque uma parte do ICMS da gasolina, da energia elétrica, ou de tudo que a gente consome, vem para o município, e é um percentual, né, daquilo. Então, se aumenta o preço, vai aumentar a porcentagem de imposto que vem para os cofres públicos, e a situação da prefeitura melhorou muito. E, aliado a isso, uma incapacidade gerencial, administrativa, política brutal, né, que já vinha da gestão Covas, mas se agravou muito no governo do prefeito Ricardo Nunes. É um governo, assim, olhando de fora, né, a gente não conhece todos os detalhes, procura acompanhar, mas é um governo sem rumo, né, um governo perdido, um governo sem prioridades, sem capacidade de realização. O que eles realizaram até agora eram todos obras e projetos que vinham da gestão Haddad, né? Então, os CELS, as UBS, as UPAs, os 2 hospitais, né, de Parelheiros e Brasilândia, tudo foi licitado, iniciado na gestão Haddad. Agora, isso se esgotou. E o que eles têm para mostrar? Nada. Eles prometeram 12 céus na campanha, nem se sabe onde serão. Agora começam a falar em fazer PPP para construir céu e para gerir céu. Eles já têm a questão das organizações sociais nos céus, nos 12 novos céus, que eles não conseguiram destravar, né? Porque eles querem dar para a organização social toda a parte de cultura e esporte. Na verdade, eles queriam dar, inclusive, a parte pedagógica, mas tiveram que recuar porque era um absurdo. Mas a cabeça deles é essa, enfim, abrindo mão da capacidade do Estado atuar e passando para a iniciativa privada. Vocês vivem isso na educação infantil com uma terceirização brutal, né, da rede de 6. Né? Então, e esse processo, a gente sabe que o Ricardo Nunes é alguém que vem dessa origem, né? Então, a gente tem uma incapacidade administrativa que gera um caixa muito alto. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de São Paulo terminou o ano passado
com mais de 20 bi em caixa, dia 31 de dezembro. Agora já está em 26 bi, já acumulou mais de novo, mas dia 31 de dezembro eles terminaram com mais de 20 bi em caixa. Isso é um volume astronômico. A prefeitura nunca teve nada parecido com isso, né? É mais do que o dobro do que da média histórica de caixa da prefeitura, descontada a inflação. Então, é muito dinheiro. Isso gerou problema, essa incompetência administrativa gerou, inclusive, problemas que são inadmissíveis, né? Eles tiveram dificuldade para cumprir os gastos com a educação, né? Na verdade, eles não cumpriram, e a gente vai demonstrar isso. Eles não cumpriram, principalmente os 25% que a LDB determina, que é manutenção e desenvolvimento do ensino, que é basicamente salário, prédios e atividades ligadas diretamente à questão do ensino, não atividades conexas, que daí estariam naquela outra verba da educação inclusiva, que seria os outros 6 ou 7 ou 8% que se gasta com outras atividades, né? Mas os 25% que tem que ser gasto com salário, com os prédios, a manutenção dos prédios, a construção de prédios, não foi gasto. E eles fizeram manobras ridículas no fim do ano, que a gente vai demonstrar. Eles empenharam 3.700 bi em dezembro, uma parte era até o PDE, salário, mas mais de 2 bi desses empenhos são empenhos feitos na última hora para chegar eles precisavam atingir por volta de 15 bi, né? E o mais escandaloso eles empenharam dia 30 de dezembro 1 bi para a SP Obras, para supostamente contratos de reformas de escolas. Ocorre que o dinheiro da educação ele tem que ser gasto naquele exercício. Então, você empenha no dia 30 de dezembro 1 bi e a SP Obras mal tem contratos de reforma de escolas. Aliás, esse é outro debate, né? Porque durante a pandemia inteira, o CEDIM foi pioneiro nisso, em dizer que a gente tinha que fechar as escolas, né? Tinha que manter fechadas e tinha que aproveitar esse período para reformá-las, para ter ventilação cruzada, para melhorar as condições sanitárias, as condições de circulação. Eles tiveram 1 ano com as escolas fechadas, mais de 1 ano com as escolas fechadas, e não conseguiram reformar as escolas. E agora, no dia 30 de dezembro, eles desempenham R$1 bilhão para a reforma de escolas, que é só um empenho fictício para poder mascarar o não cumprimento dos 25% que a LDB determina. Isso é muito grave, porque isso é improbidade administrativa e pode gerar até cassação do prefeito. Tanto que existe uma articulação em Brasília para, em 2020 e 2021, com a desculpa da pandemia, não considerar obrigatório a aplicação dos 25%. Mas, enfim, não foi votada ainda e eles estão incorrendo em improbidade administrativa grave, gravíssima. E a gente vai demonstrar isso. Já recorremos ao Tribunal de Contas e, como eles têm o primeiro trimestre para fazer o balanço do passado, a gente vai mostrar que eles não cumpriram e que nem vão cumprir, portanto, descumpriram a lei e o prefeito incorreu numa grave falha administrativa que já gerou cassação de muitos prefeitos pelo Brasil afora não gastar os recursos da educação. Isso dá reprovação de contas, dá um monte de coisa. E aí eu queria falar da situação da educação, porque desde 2017 não se tem a reposição nem das perdas com a inflação, né? E a prefeitura tem as condições possíveis para fazer isso. Não é um problema de não ter dinheiro. O dinheiro existe, eu vou demonstrar aqui. Até porque ontem o prefeito anunciou que assinou lá em Brasília o acordo do Campo de Marte e que acaba com os 25 bilhões de reais de dívida de São Paulo. A gente não conhece o texto do acordo ainda, então a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado, mas ele anunciou, isso significa que a prefeitura deixa de gastar 3 bilhões de reais por ano com o pagamento da dívida. Se ela tem 3 bilhões de reais a mais no caixa,
pelo menos 750 milhões, 25%, tem que ser para educação, manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, que pode ser para salário. E eu fiz uma conta rápida com a folha de educação, cada 1% de aumento de reposição salarial, o nome que se dê, na folha de educação, significa 50 milhões de reais. Então, se você der 30% de reposição salarial, que é mais ou menos a inflação desse período, de 2017 até agora, a 27, 28, você vai gastar 1,5 bi. Se você já vai ter 750 milhões a mais por conta de não ter que pagar mais a dívida, e se você deixou de gastar 2 bi nos 25%, o dinheiro está aí. É só querer. É só querer. Não tem nenhum problema de gastar esse dinheiro, está aí. Então, eu acho, sim, evidente que essa é uma decisão do sindicato, da categoria e dos outros sindicatos que atuam na área da educação, mas as condições para fazer uma forte pressão para a reposição das perdas inflacionárias desse período estão dadas, porque o dinheiro existe. Eu quero dizer com todas as letras, o dinheiro existe. Então, se ele não dá, é porque ele tem uma concepção de enfraquecer o serviço público, que é o que está na cabeça deles, é outra história. Eles vêm com o argumento de falta de recurso, não é falta de recurso, o dinheiro existe e o dinheiro da educação é carimbado. Então, esse dinheiro está aí e é necessário ter uma política de reposição salarial urgente, porque se a gente considera que a educação é estratégica para o país, que é estratégica para a cidade, a gente vai ter que dar as condições, em primeiro lugar, para os profissionais da educação renderem da melhor forma possível. Isso passa por não ter perdas salariais e, inclusive, ter valorização salarial. Então, esses dados estão aí. Eles têm feito uma política mesquinha, né, em várias medidas, né? O próprio decreto do PDE que saiu ontem, mais uma vez, uma política mesquinha. Retomam todo o debate sobre o PDE do ano passado, sobre as faltas injustificadas ou justificadas ou abonadas, enfim, que é uma política mesquinha e outras políticas que estão implantando de forma atabalhoada, né, como as salas multietárias, sem ter o suporte de mais profissionais. A gente vê uma reclamação enorme das crianças com necessidades especiais, das pais, das mães, porque não tem os profissionais de apoio a essas crianças autistas, com paralisia cerebral, enfim, todas as condições que vocês conhecem melhor que eu. A gente percebe que tem um reclamo geral na rede disso, porque eles não conseguem contratar. Até porque eles têm uma urticária quando fala de fortalecer o serviço público, né? Isso é uma coisa que, ideologicamente, eles são contra, né? Isso nos 3 níveis de governo, né? Tanto o Bolsonaro no governo federal, o Dória no governo estadual e o Ricardo Nunes no governo municipal. O Ricardo Nunes tem a coragem de dizer que fala com a boca cheia que a creche conveniada custa 30% da SEI direta, como se isso fosse uma virtude, né? Como se não fosse a precarização de um trabalho. Os profissionais lá são muito pior remunerados, as condições de trabalho, ou seja, isso se reflete na aprendizagem e no desenvolvimento das nossas crianças. Então, é esse tipo de gente que a gente está enfrentando. Mas a desculpa de que não tem recursos, essa eles não vão poder usar. Essa não tem como usar. Então, eu acho que as condições materiais, reais, para uma mobilização grande de todo o funcionalismo, mas em particular da educação, cobrando a reposição salarial, cobrando valorização, estão dadas. Então, eu fiz esse apanhado um pouco do geral para o particular aqui, porque eu acho que é importante saber que vai ter mais inflação, ou seja, o salário vai ser mais corroído por causa da política econômica que está em vigor no governo federal, né,
alguns chamam de bolso caro, né? Porque tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil. E a situação da prefeitura é uma situação contraditoriamente muito boa, como nunca vi nessa prefeitura. Nunca vi. Sou vereadora há 17 anos já, né? 17 um pouquinho, e antes eu trabalhei na prefeitura, acompanhava, então, nesses últimos 25 anos, nunca teve uma situação tão boa financeira da prefeitura. Isso eu escrevo, assino embaixo, registro no cartório. Então, as condições de mobilização e de cobrança, de valorização do funcionalismo, em particular dos funcionários da educação, estão dadas, e a gente vai ter que apostar nisso, porque eles vão ter que ceder e vão ter que valorizar a educação na cidade de São Paulo, valorizando seus profissionais. Eu acho que falei demais, eu queria agradecer esse convite. Se tiver alguma pergunta, alguma questão para ser colocada, estou à disposição. Donato, Oi. Enquanto você falava, eu estava aqui olhando no chat, e tem uma questão interessante que foi aqui colocada. Estão pedindo para você avaliar com a sua assessoria se é possível garantir em projeto de lei que o PDS venha em holerite separado. E a gente sabe o porquê surgiu essa questão. Isso é uma coisa, mas vendo aqui, e logo após nós vamos falar sobre a campanha salarial, eu queria perguntar para você se não tem como notificar a Secretaria da Educação, aí é um pedido do CEDIM, para que ela explicite o montante que foi gasto com a manutenção e desenvolvimento de ensino e a efetivação desses 25%, visto que nós estamos no ano eleitoral, visto que nós temos uma lei própria, 14.660, que estabelece a nossa data base para 1º de maio. Por que eu digo isso? E aí eu quero relembrar da última vez, e aí eu acho a importância da Câmara nessa questão. Por vezes, a gente fala dessa participação efetiva não como palanque para fazer politicagem, como a gente vê muitos movimentos por aí, né? A aliança que é antes, durante o período eleitoral e depois. Por isso, do motivo de você sempre estar aqui conosco. Mas é a de que esses subsídios e essa participação da Câmara fortalece muito a ação da nossa luta dos trabalhadores, e eu vou trazer um exemplo aqui. Na gestão do Kassab, foi o último ano que nós tivemos um valor expressivo de reajuste salarial, mas na mesa de negociação, o sindicato aí que agrega o maior número de filiados, concordou com um percentual de 28% a ser parcelado em 3 parcelas, pagos em 3 parcelas. E quando o projeto chegou à Câmara Municipal, a bancada do PT, né, tem quem não goste, né, enfim, mas não se trata de gostar, é a questão de constatação, propôs e aumentou para 33%. Então, foi uma proposta aprovada aí que a Câmara bancou de reajustar o que alguns sindicatos, o CEDIM foi o único que não concordou, porque nós sabíamos que dava para aumentar devido aos números, e de 28 assinado no protocolo que nós não assinamos, chegou na Câmara, a luta possibilitou esse reajuste de 33,79%, que foi pago em 3 parcelas. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que a atuação da Câmara vai ser de fundamental importância, e eu acho que notificar era esse pleito que nós queríamos
colocar para você, devido ser um ano eleitoral, devido a 2 anos de congelamento, onde não se observou o dispositivo da 14.660, e mais, eu queria, em nome de todos os trabalhadores da educação, pedir a você para apresentar um projeto de lei no sentido de indicar ao governo o não parcelamento, porque assim, você bem colocou, nós estamos... A última vez que foi aprovado um índice de reajuste foi 2017, após a greve. O que veio após isso foram as parcelas oriundas desse acordo da discussão salarial. E agora, tem caixa, tem a constatação que o governo não cumpriu com a verba mínima dos 25%, com a mínima. E tudo indica, informações de bastidores, que novamente eles virão com a proposta de parcelamento. Então, companheiro, eu sei dos seus afazeres, mas nós já queremos jogar isso e termos em você essa possibilidade de levantar essa questão. 2 anos de congelamento, e aí eu vi uma questão aí no site, mas não foi o Lula que fez não sei o que, a política de preço da Petrobras, são coisas distintas. É importante que tenhamos a informação. Tem questões, por exemplo, do PT que não nos agradou, que nós questionamos, e mesmo sendo petista, nós demos pau. Vocês nos conhecem, mas as constatações têm que serem colocadas aqui nesse momento. Por exemplo, quem votou a reforma da Previdência? Quem votou a reforma administrativa? Quem votou a versão piorada do Sampaprev? Quais foram os partidos que apertaram o botão? Então, a gente tem que contar com aliados. E aí, aliados, a bancada do PT, mesmo em alguns momentos com algumas questões que a gente debate, tem sido aliado, e o Donato, em momento nenhum, tem pestanejado. Daí, eu já jogar no teu colo, Donato, e sabendo dos seus compromissos todos, e que eu sei que você vai se retirar, mas eu queria reportar esse pedido de que, como você está muito atento, como você foi um dos que provocou o Tribunal de Contas do município a questionar, e eu sei da trabalheira que você teve e a equipe para municiar de informações, então é verdade que o próprio TCM está questionando, de poder provocar esse debate no plenário da Câmara Municipal e responsabilizar os vereadores que compactuaram com isso quando, num período de 2 anos de congelamento absurdo, aí eu sou obrigada a dizer que a bancada do PT no Congresso Nacional tinha excluído os educadores desse congelamento, e os mesmos que votaram no Sampaprev, visto Cidadania, PSDB, PV, e todos eles, excetuando-se a bancada do PT, do PCdoB e do PSOL, votaram contra, né? Então, não tem como. Eu vou lançar uma campanha, eu vou somar todos os esforços, dedicar cada segundo da minha vida para derrotar o que está aí. E já estou dizendo aqui a vocês, com os meus recursos, eu vou lançar uma campanha, uma camiseta, que eu acho que nas próximas eleições, todos os educadores, que, se não quiserem sucumbir, definitivamente terão que ter isso como máxima. Vote como educadores. Né? A mensagem está aí dada. Mas, assim, até para que você possa nos responder em relação a esse pleito
e devido ao adiantado da hora que eu sei do teu tempo, você disse que tinha 40, 50 minutos no máximo para ficar aqui conosco, mas que você pudesse falar acerca dessa possibilidade. Porque, assim, a guerra vai inferir, vai piorar o nosso poder de compra, que é o café, é o óleo, gente, nem mais azeite, Donata, a gente pode pôr na salada. Quase R$ 40 um vidrinho de azeite. Bom, já não está dando nem para comprar o óleo, o café a 20 conto. Eu até gravei um dia aí no supermercado, vou começar a bater nisso, porque o povo tem que acordar, entendeu? Não dá mais. E aí, vir nessa negociação que se avizinha com a política de parcelamento, depois de serem eles os responsáveis de vetar o não congelamento dos profissionais da educação, que a bancada do PT propôs e articulou e conseguiu aprovar, e que eles próprios vetaram, né? Então, eu queria fazer essa solicitação e dizer que a gente conta muito com o seu apoio, como sempre, que a gente quer isonomia com o prefeito. Acabou a eleição, eles votaram um reajuste, a Câmara aprovou um reajuste de 46% do salário do prefeito. Em janeiro agora, ele já recebeu com 46,6% o seu salário de reajuste. E nós, além do congelamento, fomos assaltados com a reforma do Sampaprev. Inclusive, os companheiros aposentados, nós temos companheiros aqui aposentados, a partir desse mês vai ter elevado o desconto, né, do que passar do salário mínimo, enfim. Então, devolvendo a palavra para você. Não, legal, Claudete. Não, é evidente que a gente está aqui à disposição do CEDIM, da categoria. Eu não sei se notificar a Secretaria de Educação, porque eles vão mentir, né? A gente está trabalhando com o Tribunal de Contas. Eu acho que a gente podia fazer uma reunião com o CEDIM e a gente indo no Tribunal de Contas, porque ali é que vai se apurar os dados reais, porque a Secretaria já fraudou, já mentiu e vai continuar mentindo, né? Então a gente vai ter que ir lá onde vai auditar os números e se auditar corretamente não tem como, eles fraudaram os números. Isso quer dizer que sobrou mais dinheiro para a educação, que eles vão ter que repor. Eu digo isso porque isso vai ajudar no argumento de não parcelamento, de ter a correção adequada, de ter a reposição adequada. Então, eu acho que vai ser muito importante esse momento para a gente estar lá. Então, eu posso marcar no Tribunal de Contas, a diretoria do CEDIM me acompanha, a gente vai lá e vai colocar a nossa preocupação, porque a gente vai ter que se municiar de dados para fazer um debate que não seja só o palanque. Tudo bem, o palanque faz parte e tal, mas quando a gente vai para o debate, como a gente foi no Sampaprev, a gente tem que ir com um debate mais qualificado, né? Senão tudo bem, o caminhão de som faz parte, tudo faz parte, a rede social faz parte, a gente entende isso tudo, mas a gente tem que encurralá-los com uma base técnica bem consolidada, e está na mão, está fácil de fazer. Então, a gente tem que apostar nisso. Então, eu estou à disposição e vamos trabalhando aí tudo que a gente puder fazer pela Câmara Municipal. Vamos pautar esse debate, porque eu acho que essa história do Campo de Marte é uma oportunidade, porque agora nós vamos ter que discutir o seguinte: vocês estão comemorando que vai ter 3 bi a mais por ano, o que vocês vão fazer com esses 3 bi? Esse é o debate, né? Vocês vão valorizar o funcionalismo ou vocês vão fazer o quê? Vão ficar dando dinheiro em PPP para a empresa privada? Porque a conversa é essa, né? Então, essa disputa vai ter, porque o dinheiro está aí. Então, vamos discutir o que... Então, primeira coisa, vamos repor todas as perdas de educação imediatamente, uma parcela só. Acho que esse debate é fácil de fazer e é fácil da população entender, da gente ter aliados. Então, vamos trabalhar nisso. Estou à disposição e vamos junto para a luta aí.
Então, você quer falar alguma coisa, Joela, Paula? Porque, assim, é assim, todo mundo super apostando nessa possibilidade, porque nós ficamos 35% mais pobres, com certeza, nesse processo, por esse governo que está aí, por esse confisco, por esse estelionato. E, assim, o Cedim sempre lança as coisas, depois aparece em todos os palcos. E porque eu sempre gosto de falar isso na presença dos nossos representantes, quando a gente passa a reivindicação. Porque é séria, com seriedade, entendeu? A gente sabe que isso que você assume, esses dados que você busca e vai atrás e nos fornece para apontar caminhos é super importante. E, assim, por favor, a gente vai registrar isso, eu vou pedir até para o Evilásio, são dois Evilásios, né? Evilásios e Everaldo fazer uma matériazinha com você para a gente distribuir na nossa rede de reposição das perdas salariais e sem parcelamento. A gente quer isonomia nisso também, com que a Câmara Municipal aprovou com o reajuste do salário do prefeito. Com foi parcelado. Com o nosso voto contrário. Com o voto contrário da bancada do PT, mas que foi aprovado pela Câmara e, até onde eu sei, não foi parcelado. E a justificativa. Então, quando você nos lembra aqui que não é só os 2 anos de congelamento, devido à desculpa deles da pandemia, desde 2017, nós não temos um reajuste real de recomposição de perda salarial. O que veio após foi fruto da negociação da campanha salarial de 2017. Então, Donato, eu não sei se Joélia quer fazer alguma observação, a gente quer agradecer muito e se ela não for falar, eu sei do teu tempo, agradecer, mas fale na tribuna, tá? Que o Cedim... Semana que vem eu falo, pode deixar. Nós pedimos, esse debate não veio ainda, que a gente quer a recomposição, nós queremos isonomia salarial, a gente quer que a mesma Câmara que aprovou o Sampaprev e que aprovou o reajuste do salário de prefeitos, de subprefeitos, secretários, faça o mesmo com os educadores da cidade. E sem parcelamento devido a tanto tempo aí de perdas salariais. Joélia? Eu gostaria de falar, não só com o Donato, mas de pedir para as meninas prestarem atenção, não é? Que o Donato, ele atua na Câmara Municipal, e quem acompanha o Donato sabe da capacidade dele, principalmente nesse setor de finanças, onde ele está sempre nos orientando e um caminho. Quando teve a reunião no último dia 11 do fórum com as entidades sindicais, o Fabrício Cobra, da Secretaria de Gestão, ele usou um termo, uma frase, diante da nossa pauta apresentada, que ele chamou de agenda de modernidade. Quando nós falamos que tem dinheiro porque o Tribunal de Contas divulgou uma nota falando, ele disse o seguinte, que o secretário da Fazenda estava fazendo esse levantamento. Mas, diante da nossa pauta, ele também trazia uma agenda de modernidade, Donato. Essa agenda de modernidade também será contemplada com esse dinheiro, né? Porque tem dinheiro. A gente afirmou o tempo todo que o Tribunal de Contas já estava afirmando que tem dinheiro. Essa agenda de modernidade é uma agenda de OS, terceirizações e de privatizações. E ele também se referiu que está chamando todos os concursos que a prefeitura tem
e que eles querem zerar esses concursos porque esses concursos têm trazido prejuízo para a prefeitura, porque eles são feitos e as pessoas não comparecem para tomar posse dos cargos. Ele justificou a terceirização dessa forma. Então, a gente não pode ficar enganado que eles vão negar o dinheiro e eles irão passar muito dinheiro para o projeto de governo deles, que são as OSs e as terceirizações de diversos setores, né? Inclusive na educação infantil. Eu queria falar isso aqui, porque é tão importante a sua participação aqui, não só para nós do CEDIM, mas como tem um número maior de presença dos trabalhadores, para que eles possam entender a importância da questão política da Câmara Municipal, de toda a trajetória, né, das angústias da Claudete, que muita gente fala assim, mas cadê Claudete? Claudete gerencia o CEDIM, vai para essa Câmara, vai para essas secretarias. Claudete fica toreando dentro desses espaços, juntamente com você, né? Que você, quando chega, eu tenho uma sensação assim, chegou o nosso porto seguro, aquele que nos acolhe, aquele que dá suporte. E eu gostaria que as companheiras que estão aí, elas prestassem atenção para entender a importância de uma pessoa como você, né, da Claudete, dentro da educação. Porque eles passam a régua e terceirizam tudo. Agora, essas salas mistas que eles estão colocando é um passo para falar que não é bom, que o atendimento é precário, que o funcionário público não trabalha e que tem que terceirizar. Exceto que você já falou aí, que ele cita de boca cheia que um SEI conveniado custa X e um SEI direto custa Y. Claro, porque a qualidade que existe em um é muito superior na rede direta do que em convênio. Eu queria fazer essa fala e te agradecer, tá? Você é o nosso companheiro, é o nosso porto seguro e que nos traz muita segurança para andar nesse caminho. Porque todas as vezes nós falamos, não, mas tem o Donato. O que é que o Donato acha, Claudete? Ela fala, não, eu vou falar com o Donato, eu vou encaminhar lá na Câmara Municipal. Você não é só um parceiro na relação, você é um de nós, viu? Eu, sinceramente, não tenho como te agradecer. Você pode contar sempre comigo. Eu que agradeço. Obrigada, Joélia. Donato, antes de passar, eu só vou dar um toque, viu, gente? Donato precisa fazer esse protegimento para o Estado todo, porque fazendo esse protegimento no Estado todo nos fortalece imensamente aqui na capital. Fica a dica. Donato, suas considerações finais e já pedindo para o Alan disponibilizar o formulário das 10 inscrições, como nós combinamos no combinado inicial, tá bom? E assim que o Donato tecer suas considerações finais, que eu sei da tua agenda, nós iremos dar continuidade à campanha salarial. E também a questão da lista, nós já falamos. Quem estava na sala ouviu e depois eu retomo essa questão. Donato, com a palavra. Não, é mais para agradecer mesmo essa oportunidade, para dizer que a gente está junto, que a luta é absolutamente justa e que a gente vai estar na briga junto com vocês. Tá legal? Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Vou marcar lá no Tribunal de Contas e vamos pautar esse debate na Câmara. Não esquecem, isonomia com o prefeito e sem parcelamento, dessa vez. Tá bem Obrigada, gravado. Um abraço. Muito obrigada. Boa reunião para vocês. Muito obrigada pela participação.